Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Um dia desse eu acordei pela manhã, estava eu e umas 3 pessoas conversando e surgiu a pergunta: qual é a fórmula para o sucesso? E cada um foi dando a sua opinião. Eu fui o último a falar. Enquanto os 3 que me antecederam falavam, eu fiquei pensando em alguma frase de efeito, em alguma frase de impacto, para tentar convencê-los de que a minha ideia sobre sucesso era a melhor, era a mais completa. E ao fim de tudo, nós percebemos que não existe uma fórmula infalível para o sucesso. Porque se existisse fórmulas infalíveis para o sucesso, não existiriam pessoas vivendo insucessos. Todos usariam a mesma fórmula e alcançariam seus resultados. Mas nós chegamos a um consenso de que a fórmula para o sucesso, se é que assim podemos dizer, é não desistir nunca dos nossos objetivos até alcançá-los. Porque tudo aquilo que nós queremos para a vida já existe, já está pronto, já está preparado. Basta nós nos esforçarmos o suficiente para alcançar aquilo que já está pronto e que é o objetivo do nosso desejo e que vai ser o sucesso da nossa vida. Um exemplo disso na Bíblia é a vida do apóstolo Pedro. Pedro passou uma noite inteira pescando, a noite inteira, e Pedro era um pescador profissional. Pedro era tão profissional que ele tinha sócios no ramo da pesca. E esta noite que Pedro passou a pescar, que seria uma noite de sucesso, eu acredito que as peixarias da cidade, os mercados da cidade, aguardavam ansiosamente Pedro chegar no dia seguinte com os peixes para que eles comprassem de Pedro e revendessem para a população. E o que acontece? Pedro teve uma noite de insucesso. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Porém, ao amanhecer do dia seguinte, Jesus chega na praia e Pedro está lavando as redes. Lavando as redes porque ele pescaria novamente. Não naquele momento, porque naquele momento ele estava cansado, passou a noite trabalhando, teve uma noite de insucesso, teve uma noite de frustração, não alcançou o objetivo. E Jesus disse: Pedro, posso entrar no teu barco? E Pedro permitiu Jesus entrar no barco. E quando Jesus entrou no barco de Pedro, eles foram para o mar alto, para a parte funda. E Jesus disse a Pedro: Pedro, lance as suas redes. E Pedro, que tinha vindo de uma noite de insucesso, disse: Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não consegui pegar nenhum peixe. Como é que o Senhor manda eu lançar as redes de dia? Porque à noite era mais fácil pegar peixe. À noite era mais fácil. Pedro, como perito, sabia de tudo isso. E Jesus, na manhã do dia seguinte, disse: lance as redes para pescar. Pedro não queria. Pedro estava contrariado. Mas ele disse a seguinte frase: Senhor, eu passei a noite inteira pescando. Por mim eu não faço, mas sob a tua palavra. Mas porque tu dizes, mas porque tu mandas, eu vou obedecer e lançarei as redes. Ou seja, Pedro não desistiu. Pedro não titubeou. Pedro não duvidou. Pedro lançou as redes e, para a glória de Deus, surpresa de Pedro, ele alcançou o sucesso. A Bíblia diz que quando ele puxa as redes, haviam tantos peixes que o barco de Pedro estava quase que afundando. E havia outros barqueiros próximos a ele, ele chamou os outros e pediu ajuda. A pesca foi tão maravilhosa que ele teve que compartilhar de tantos peixes que haviam. Ou seja, quando Pedro desistiu, o insucesso tomou conta dele. Mas quando Pedro perseverou, mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo depois de uma noite inteira intensa de luta, de trabalho, de joga a rede e puxa, de joga a rede novamente e puxa, mesmo depois de tudo isso, Pedro na manhã seguinte foi novamente, não desistiu, não desanimou, não se entregou e ele alcançou o objetivo, ele alcançou o sucesso. Então, dentro desse raciocínio, nós concluímos que não há receita infalível para o sucesso, mas há um caminho, e o caminho para o sucesso é nunca desistir dos seus objetivos. Deus te abençoe, pense nisso, graça e paz.